Entrevista de estágio. Eu preparei uma lista com as principais questões que são realizadas nas entrevistas de estágio e cada uma delas recheada de dicas para garantir um bom desempenho na sua entrevista. Então, se você tem interesse no tema, está em busca de um estágio, fica aqui comigo. Eu sou a psicóloga e mentora de recolocação profissional, Andréa Marinho. Antes de irmos ao tema especificamente, eu gostaria somente de aproveitar esse momento para convidar você que ainda não está inscrito no canal, então aproveita essa oportunidade, inscreva-se porque eu tenho uma lista aí de conteúdo que eu vou trazer nos próximos dias, nas próximas semanas, para ajudar você a encontrar aí, a conquistar a sua oportunidade de estágio, ok? E claro que se você gostar desse vídeo, também te convido, deixa o like e compartilha com todos aqueles amigos, familiares que você acredita que precisam assistir esse conteúdo, ok? Bom, antes também, de entrarmos nas questões, eu queria falar uma coisa para você, que é o seguinte: acredite em você. Eu sei que tem muitas pessoas que vão chegar até esse conteúdo desanimadas, achando que é impossível conquistar um estágio, estão no início da faculdade ou estão muito próximos ali da conclusão do curso, ou porque sequer acreditam na capacidade, porque já passaram por algumas experiências negativas no processo seletivo, têm participado de processos e têm sido reprovadas. Eu vou falar para vocês, acreditem em vocês. Existe espaço, não acreditem naquela história lá de que para um vencer, outro tem que perder. Não. Tem espaço, gente, tem espaço, Se eu venço, você vence, se outra pessoa vence, eu venço também, Mas a sua oportunidade específica, ela vai surgir, Você vai fazer ela surgir. E aqui eu já deixo inclusive uma dica, Gente, muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de ter um bom estágio, de serem chamadas para uma excelente empresa porque não tem perfil, por exemplo, no LinkedIn. Os recrutadores, eles procuram no LinkedIn, mas acabam enfrentando dificuldade porque as pessoas olham, os estagiários e acabam tendo uma impressão muitas vezes de que o LinkedIn é só para cargos elevados e não é para pessoas com uma grande bagagem profissional. Coloquem o seu perfil lá, caprichem no seu perfil, busquem informações, se for possível, para quem pode, busque consultoria, se não pode, busque informações na internet, como eu estou produzindo aqui, tem inúmeros vídeos aí gratuitos, tá bom? Então vamos lá, primeiro comece acreditando em você, porque isso vai determinar a motivação, a energia que você vai colocar na sua preparação e vai determinar os seus resultados, ok? Então nada de desânimo, Vamos nos movimentar aí para poder ativar esse ânimo que existe dentro de você e que talvez esteja um pouquinho apagado, ok? Agora vamos lá. Bom, qual a primeira pergunta realizada em uma entrevista de estágio? Na verdade, as questões realizadas numa entrevista, elas não são tão diferentes das questões, para uma pessoa que está concorrendo ali a uma vaga CLT. A questão é a maneira como você vai responder, e sim, tem algumas questões que são mais específicas, que eu vou explicar cada uma delas. Mas a primeira é a famosa me fale sobre você. E aí, como que você vai responder a essa questão? Andréa, não tenho experiência, minha experiência é fora da área, eu quero enfatizar uma coisa. Para você responder a essa questão, você vai colocar tudo o que você tem de melhor nessa questão. Muitas pessoas acabam achando que não tem experiência. Então vamos lá, o que é considerado experiência para que você possa relatar nessa questão? Primeira coisa, a sua experiência acadêmica, inclusive é uma dica que eu dou, para você colocar lá no seu currículo. Não tem experiência nenhuma, coloca lá, faz um tópico. O currículo, ele é dinâmico, ele pode ser movimentado. Precisou criar um tópico, cria, Isso daí vai ser um diferencial. Então, experiência acadêmica, e aí você vai colocar ali as suas experiências acadêmicas. De repente, você já teve a parte de estágio prático, coloque ali a parte de estágio prático. Se é somente conhecimento teórico, você vai listar ali, quais são os conhecimentos teóricos que você tem até esse momento que são significativos para aquela vaga de estágio que você está buscando. Serviços, por exemplo, de freela, serviços que não têm a ver ali com a área que você está se candidatando, mas que fazem a diferença. Uma das melhores seleções de estagiário que eu fiz foi uma estagiária que eu considero um case de sucesso, já comentei acho que em algum outro vídeo, que essa pessoa, ela relatou ali na entrevista que ela fazia um trabalho de freela, como recreadora em buffet infantil final de semana.
E aí, o que diferenciou ela das outras pessoas, né? Quando ela relatou isso, não tinha nada a ver com a área, era para trabalhar na área de recursos humanos e ela era estudante de administração. O que destacou foi a iniciativa, foi o correr atrás, sabe? A determinação, o eu não vou ficar acomodado, eu vou fazer alguma coisa. Então, o que você tiver, tem um outro caso, por exemplo, de um estudante de odontologia, mas que trabalhava como editor de vídeo e trabalhava de maneira autônoma. Então começou a pegar alguns serviços pela internet e tal, e aí relatou também isso durante a entrevista. Também foi um destaque. Por quê? Porque a pessoa também teve a iniciativa, ela bolou ali uma estratégia, de ter alguma renda. Então isso mostra alguma coisa a respeito de você. Olha quantas possibilidades. Tem aquelas pessoas que já fizeram intercâmbio, é o momento de ressaltar, Eu sei que não é a realidade da maioria, por isso eu gosto até de, nessas vagas, trazer exemplos mais simples. Mas se você tem intercâmbio, menciona. Se você tem um nível de conhecimento do pacote Office, de Excel, Power BI, de algum sistema específico, que de repente você fez algum curso, tudo é coisa relevante para você mencionar. Às vezes não tem uma conexão direta com a vaga, mas tem uma conexão indireta, porque vai demonstrar aí que você tem alguma soft skill ou alguma hard skill que também vai ser um diferencial. Então não guarde conhecimento, ok? Ainda nessa questão e em todas as questões, eu vou te dar uma dica importantíssima, que é demonstre interesse, demonstre motivação. Aquelas pessoas que chegam no processo seletivo e estão mais quietinhas, mais desanimadas, eu não estou falando de perfil comportamental, aquela pessoa que é um pouco mais introvertida. Mesmo o introvertido, ele consegue demonstrar que ele está interessado na vaga, que era o caso dessa estagiária que eu falei. Ela não era aquela pessoa mais expansiva, ela era mais na dela, sabe? Mais centrada ali, mais introvertida mesmo. E ainda assim, quando chegou a vez dela de falar, o que fez a diferença? Ela falou com confiança, ela falou com convicção, acreditando naquilo que ela estava falando. Então, esse é um perfil importante, essa é uma atitude importante. Isso é conquistado, isso é desenvolvido através de treino. Colocou no papel, escreveu. Tem gente que acha que vai chegar na entrevista que vai simplesmente improvisar. E não é assim, pessoal. Você precisa treinar, colocar no papel, simular que está respondendo. Cada um tem seu método de estudar para a prova. Eu sempre estudei assim, falando. Então eu estudava uma questão e falava para ver se eu conseguia ensinar para alguém aquela questão. E isso vai dando mais desenvoltura e vai dando mais confiança em relação ao que você está falando, ok? Segunda questão, pontos fortes e pontos fracos. Claro, juntei aí. Bom, eu tenho vídeos específicos, tenho 2 vídeos, tenho um webinar e tenho um outro vídeo um pouco mais curto, onde eu explico a respeito de pontos fortes e pontos de melhoria ou pontos fracos, tá? Para responder a essas 2 questões aí, pontos fortes e pontos de melhoria, tenha algumas questões em mente. Autoconhecimento, coloca no papel tudo aquilo que você entende que é qualidade, tudo aquilo que se destaca em você, sabe? Feedback que você já recebeu, que as pessoas comentam, quais são os seus talentos. E dali você vai conseguir extrair aquilo que você tem de bom, que você pode ressaltar como ponto forte. Vai depender ali do que vão te pedir, Você pode relatar até 3 pontos fortes. Agora, ponto de melhoria, relate apenas 1 se te pedirem no singular. Se te pedirem no plural, relate 2. E se te pedirem 3, relate 3. Eu sempre oriento, tenha pelo menos uma listinha de 3 pontos de melhoria, caso você seja questionado, ok? Nos pontos de melhoria, é o seguinte: você precisa falar o que você tem feito para melhorar aquela questão. Não adianta eu falar que eu tenho um ponto fraco e eu sou desorganizada. Não, assiste o meu vídeo, eu vou deixar aqui abaixo, o link para você assistir, onde eu explico detalhadamente como responder a essa questão. Você sempre diminui o ponto de melhoria, o seu ponto fraco. Você fala, se você é uma pessoa que é desorganizada ou não é tão organizada, você pode falar, eu não sou a pessoa mais organizada da minha rede de relacionamentos, eu entendo que é um ponto de melhoria. Se você é ansioso, então eu sou uma pessoa um pouco ansioso, e aí
você vai explicar em que situação, por exemplo, que você costuma ser ansioso, o que você tem feito para melhorar essa ansiedade, meditação, atividade física, ou seja, o que você tem feito para melhorar esse ponto de melhoria, ou seja, o que você tem feito para sanar aí essa questão desse ponto de melhoria. Antes de irmos para a próxima questão, já quero te avisar, esse daqui é um vídeo parte 1, eu vou fazer o vídeo parte 2, para que esse vídeo especificamente ele não fique muito longo, ok? A próxima questão é o seguinte: conte um desafio que você teve que enfrentar e a forma como você lidou. O que essa questão analisa? Ela analisa a forma como você lida, né, com problemas, com o desafio que colocam nas tuas mãos. Quando aparece aquele obstáculo, uma situação desafiadora, você encara, vai para cima ou não? Você recua ou para? Que situação que eu posso relatar? Qualquer situação onde você de fato enfrentou um desafio, onde você precisou lidar com uma meta, com um problema que você precisou resolver. Então vamos lá, por exemplo, preferencialmente, se você já teve alguma experiência profissional, formal ou informal, carteira assinada ou carteira não assinada, tá bom? Você pode relatar. Por exemplo, no caso que eu mencionei, né, quando aquele estudante de odontologia, ele trabalhando com edição de vídeo, pegou o primeiro vídeo pago. Até então ele fazia para amigos, familiares de maneira gratuita para aperfeiçoar, para aprender. Então quando ele pegou o primeiro cliente, o nível de responsabilidade era um cliente relativamente grande, ele se viu diante de um grande desafio. Então ele foi estudar ainda mais para entregar um excelente serviço e para que dali em diante ele conseguisse também outros clientes ou até mesmo mais serviços com essa pessoa. Então esse pode ter sido um desafio. Pode ter sido um desafio uma matéria que você teve muito difícil na faculdade e que inicialmente você, por exemplo, pegou uma nota baixa. E aí você estudou, né? Eu tenho inclusive um relato de uma pessoa que eu conheci dessa forma. Foi quando ela teve no ensino médio dificuldade com química, tirou nota baixa e se tornou um desafio para ela. E ela foi estudar, e nisso que ela foi estudar química, além de ter tirado uma excelente nota, ela se apaixonou por química e depois foi estudar a graduação dela. Ela fez engenharia química. Então, olha aí, também é um desafio. Qual foi o desafio que você enfrentou? Precisava arrecadar um valor e aí você começou a vender trufas na faculdade, auxiliou um familiar, sua mãe, a vender algum produto, por exemplo, Avon, algum tipo de produto de cosméticos. Qual foi o desafio que você enfrentou? De preferência nesse âmbito aí profissional, sabe? Mas se você não tem, pode ser um desafio de vida também que você tenha enfrentado, ok? Como por exemplo, para mim foi um grande desafio quando eu tive que trabalhar e fazer faculdade e eu já tinha 2 filhos. Eu comecei faculdade tardiamente, para aqueles que não sabem, né? Considerando a idade que começam atualmente, eu comecei, se eu não me engano, com 25, 26 anos de idade. Então, para mim foi um grande desafio conciliar toda essa dinâmica familiar. Então, se eu não tivesse nenhuma experiência profissional, eu poderia falar desse desafio, de quanto eu tenho aprendido, do quanto eu tenho me desenvolvido e o quanto eu tenho acertado, o quanto tem dado certo, né? Essa dinâmica familiar, que você precisa enfatizar, principalmente ainda hoje em dia, né, que querendo ou não ainda existe um certo preconceito em relação a essa questão da maternidade, né, que acreditam que a mulher vai se ausentar, enfim, não vou entrar nesse caminho aí, mas precisa explicar muito bem, não é justificar, é mostrar evidências que aquilo tá dando certo, ok? Bom, pessoal, essas são as 3 principais perguntas e aí no próximo vídeo eu vou trazer aí na segunda parte outras questões importantíssimas. Então assistam esses 2 vídeos que o material vai estar completinho para tudo aquilo que você precisa se preparar, ok? E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se não está inscrito, inscreva-se e deixa seus comentários. O que mais vocês gostariam que eu trouxesse a respeito de entrevista de estágio, ok? Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.